Passaram-se mais de 50 anos desde que Tarzan saltou para as telas de televisão em 1966, e os atores que deram vida à selva viveram suas próprias jornadas extraordinárias de triunfo, desamor e transformação. Você sabia que um dos membros do elenco mais queridos lutou uma batalha ao longo da vida contra uma doença devastadora que acabaria levando sua vida aos meros 52 anos, deixando um legado de um talento jovem tomado muito cedo? Ou que o ator principal sofreu uma das perdas familiares mais trágicas e chocantes de Hollywood em 2019, perdendo sua amada esposa para um ato violento cometido por seu próprio filho, um evento que não apenas devastou Ron Ely, mas abalou o mundo dos fãs de televisão clássica? Ou que vários membros do elenco enfrentaram seus próprios demônios pessoais, com vício e problemas de saúde, tudo enquanto mantinham seus compromissos profissionais para trazer entretenimento para as famílias? Estas são histórias de resiliência, tragédia, desamor e o verdadeiro custo da fama. Estas são as histórias de pessoas que trouxeram magia para nossas telas e pagaram preços que mal podemos imaginar. Vamos mergulhar profundamente em onde o elenco dessa aventura icônica na selva terminou, como viveram suas vidas depois de deixar a selva e o que finalmente aconteceu com esses notáveis intérpretes. Número 1. Alan Cailloux no papel de Jason Flood. Quando Alan Cailloux apareceu pela primeira vez na tela como o aventureiro Jason Flood, tinha 52 anos, trazendo décadas de experiência real do mundo para o personagem. Nascido em 9 de novembro de 1914 em Surrey, Inglaterra, Cailloux não era seu típico ator de Hollywood. Antes de se colocar em frente às câmeras, serviu com distinção na Polícia da Palestina durante os anos 1930 e lutou como soldado condecorado durante a Segunda Guerra Mundial, servindo no Corpo de Inteligência do Exército Britânico. Operou atrás das linhas inimigas na Líbia e Tunísia, até conseguiu escapar de uma execução, e trabalhou ao lado de guerrilheiros na Iugoslávia. Depois da guerra, reinventou-se como autor, roteirista e caçador profissional em toda a África, eventualmente chegando a Hollywood nos anos 1950. Seu desempenho em Tarzan mostrou um ator de substância genuína, trazendo mundanidade autêntica para cada cena. Cailloux apareceu em múltiplos episódios durante a primeira temporada do programa, oferecendo desempenhos consistentes que contrastavam lindamente com os personagens mais jovens. Fora das telas, era casado com Alisa Sverdova e mantinha uma vida pessoal intensamente privada. Quando Cailloux faleceu em 1º de outubro de 2006, em Sedona, Arizona, tinha 91 anos. Havia vivido uma vida notavelmente plena, uma que abrangeu 3 continentes, múltiplas carreiras e aventuras que pareciam saídas diretamente dos roteiros que ajudou a criar. Deixou para trás um legado não apenas na televisão, mas nos corações daqueles que o conheceram como soldado, escritor e homem renascentista da indústria do entretenimento. Número 2. Woody Strode no papel de Sargento Marshak. Quando Woody Strode apareceu em Tarzan entre 1966 e 1978 como Sargento Marshak e outros personagens poderosos, tinha 52 anos e estava no auge de sua presença física imponente. Nascido em 25 de julho de 1914, em Los Angeles, Califórnia, Woodrow Wilson Woolwine Strode já havia vivido uma vida extraordinária antes de se unir ao programa. Foi um atleta lendário que se tornou um dos primeiros jogadores afro-americanos da Liga Nacional de Futebol Americano quando se uniu ao Los Angeles Rams em 1946, integrando o esporte profissional ao lado de Kenny Washington. Antes do futebol, foi uma estrela da UCLA no decathlon. Antes de atuar, foi um lutador profissional que supostamente enfrentou o famoso Gorgeous George. Quando finalmente se dedicou ao cinema e à televisão, diretores como o lendário John Ford notaram seu talento. Ford o escalou para o filme aclamado Sergeant Rutledge, em 1960, um papel que definiu sua carreira e lhe rendeu reconhecimento internacional. Continuou aparecendo em quase 90 filmes, incluindo Spartacus, Era uma Vez no Oeste e numerosas produções de Tarzan que se estendiam por décadas.
Strode era conhecido por sua dignidade tranquila e sua presença imponente na tela. Casou-se 2 vezes durante sua vida e manteve amizades próximas com alguns dos grandes diretores de Hollywood. Em seus últimos anos, passou tempo cuidando do envelhecido John Ford, dormindo no chão da casa do lendário diretor como seu cuidador pessoal. Woody Strode morreu em 31 de dezembro de 1994, em Glendora, Califórnia, aos 80 anos, por complicações do câncer de pulmão. Se foi tranquilamente como havia vivido grande parte de sua vida, com graça e dignidade. Seu impacto no cinema e na quebra de barreiras raciais no esporte americano permanece imenso, e sua presença em Tarzan é um testamento a um artista que nunca parou de trabalhar ou de se desafiar. Número 3. Bernie Hamilton, no papel de Shaka e Shambo. Quando Bernie Hamilton apareceu como convidado em Tarzan no final dos anos 1960, como Shaka e outros personagens tribais, estava no final dos 30 anos, já construindo uma carreira prolífica na televisão. Nascido em 12 de junho de 1928 em East Los Angeles, Califórnia, Bernard Hamilton começou sua carreira de entretenimento no filme de 1950, The Jackie Robinson Story, onde atuou em um papel de apoio neste drama esportivo revolucionário. Durante anos, apareceu em papéis pequenos em toda Hollywood, interpretando tudo, de soldados a gangsters a guerreiros tribais, acumulando gradualmente créditos e experiência. Seu irmão mais jovem, Chico Hamilton, era um famoso baterista de jazz, e Bernie parecia destinado a uma carreira mais modesta, até que os anos 1970 mudaram tudo. Em 1975, Hamilton havia se tornado um nome bem conhecido quando se juntou ao elenco da série de televisão de grande sucesso Starsky and Hutch, interpretando o capitão Harold Doby, o policial duro, mas justo, que supervisionava as investigações dos 2 detetives. O papel o tornou uma estrela e lhe deu trabalho constante durante anos, mas a verdadeira paixão de Hamilton era fora das telas. No final dos anos 1960, abriu um clube noturno e galeria de arte chamado Citadel da Haiti, no lendário Sunset Boulevard de Hollywood, estabelecendo-se como empresário e empreendedor cultural. Também fez a transição para a produção musical, criando seu próprio selo discográfico chamado Chocolate Snowman, onde produzia discos de R&B e gospel. Nos anos posteriores, Hamilton afastou-se amplamente da atuação, focando em seus empreendimentos e interesses pessoais. Bernie Hamilton faleceu em 30 de dezembro de 2008, em Los Angeles, Califórnia, aos 80 anos. Foi enterrado no Cemitério Nacional de Riverside, em Riverside, Califórnia. Embora nunca se tornasse uma estrela em destaque em Hollywood, sua presença constante em inúmeras produções e suas contribuições para a fascinante paisagem cultural de Los Angeles o tornaram uma figura respeitada na história do entretenimento. Número 4. William Marshall, no papel de Coronel Takakombe e Likui. Quando William Marshall apareceu em Tarzan em 1967, como Coronel Takakombe, Likui e outros papéis de autoridade, tinha 42 anos e já era um ator de filme e teatro consumado de talento considerável. Nascido em 19 de agosto de 1924, em Gary, Indiana, William Horace Marshall estudou arte na Universidade de Nova York antes de frequentar o prestigioso Actors Studio em Nova York. Fez seu débito em Broadway na produção de 1944 de Carmen Jones, e continuou se estabelecendo como ator clássico de habilidades notáveis, ganhando elogios internacionais por sua interpretação de Otelo. O London Sunday Times chamou sua atuação de o melhor Otelo de nosso tempo. Durante os anos 1950 e 1960, Marshall apareceu em numerosas produções de Hollywood, trazendo uma presença imponente e uma voz sofisticada para papéis de apoio em filmes como Something of Value, com Sidney Poitier, e The Boston Strangler. Sua aparição em Tarzan mostrou sua versatilidade enquanto interpretava personagens autoritários na selva. Durante muitos anos, Marshall viveu tranquilamente, construindo uma carreira sólida no teatro, cinema e televisão. Sua trajetória de carreira mudou dramaticamente em 1972, quando foi escalado para o papel principal de Blacula,
um filme que se tornou um clássico de culto e finalmente deu a Marshall o veículo principal que merecia. Continuou com a sequência Scream Blacula Scream, em 1973, e passou a aparecer em programas de televisão, incluindo The Jeffersons e Benson, bem como se tornando famoso como o rei dos desenhos animados no programa infantil Pee-wee's Playhouse, de 1987 a 1991. Marshall também era conhecido por seus monólogos, onde interpretava figuras históricas afro-americanas, incluindo Frederick Douglass e Paul Robeson, dedicando-se à pesquisa exaustiva e caracterização significativa. William Marshall faleceu em 11 de junho de 2003, em Los Angeles, Califórnia, aos 78 anos, por complicações da doença de Alzheimer. Deixou para trás um corpo de trabalho que abrange mais de 50 anos e um legado como um dos atores afro-americanos mais dignificados e consumados de sua geração. Número 5. Rockne Tarkington, no papel de Hal e múltiplos personagens tribais. Quando Rockne Tarkington apareceu em Tarzan como Hal, chefe jovem e outros líderes tribais durante o percurso do programa, tinha 35 anos e começava o que se tornaria uma carreira televisiva longa e significativa. Nascido em 15 de julho de 1931 em Junction City, Kansas, William Rockne Tarkington Jr. era um ator excepcionalmente alto e fisicamente imponente, medindo 1,96 metros, que naturalmente comandava a atenção e respeito sempre que aparecia na tela. Sua presença era tão imponente que os diretores o escolhiam repetidamente para papéis de autoridade e poder. Começou sua carreira de entretenimento no início dos anos 1960, fazendo seu débito na televisão em 1963 e rapidamente acumulando aparições em alguns dos programas mais populares e respeitados da época, incluindo Enfeitiçada, O Homem de Uncle, Missão Impossível, Ben Casey e The Twilight Zone. Seu desempenho em Tarzan o estabeleceu como um ator de apoio capaz e profissional que podia lidar com material tanto dramático quanto de ação com igual facilidade. Depois de seu trabalho em Tarzan, Tarkington continuou trabalhando constantemente na televisão ao longo do final dos anos 1960 e 1970, aparecendo em programas como Daktari, onde se acreditava que era o primeiro ator afro-americano com um papel recorrente na televisão. Uma conquista significativa durante a era dos direitos civis. Interpretou Elihu Morgan em Danger Island, dentro do Banana Splits Adventure Hour, de Hanna-Barbera, trazendo sua presença imponente e atleticismo para a programação de aventura animada. Também apareceu como técnico de basquete Flip Conroy, no revolucionário episódio de 1967 de The Andy Griffith Show, intitulado Opie's Piano Lesson, marcando-o como um dos primeiros atores afro-americanos acreditados com um papel falado na série, um episódio que se tornou historicamente significativo na jornada da televisão em direção à integração e representação. Ao longo dos anos 1970 e 1980, Tarkington apareceu consistentemente em filmes e programas televisivos, mantendo trabalho constante na indústria do entretenimento e provando ser um profissional consumado. Em sua vida pessoal, casou-se com a atriz Joan Blackman em julho de 1968, encontrando amor com uma colega artista que entendia as demandas da indústria do entretenimento. O casamento, porém, terminou em divórcio em 1970. Posteriormente, casou-se com Eva Anita Poirier e encontrou felicidade em seu segundo casamento. Em uma transformação pessoal significativa, Tarkington se tornou membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Encontrou plenitude espiritual em sua fé e se dedicou a viver de acordo com suas crenças religiosas. Em 1997, enquanto visitava seu nativo Kansas para cuidar de sua mãe doente, Tarkington testemunhou um comercial televisivo de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e sentiu o chamado de se reconectar com a fé. Foi batizado em 4 de junho de 1997 e sua mãe se interessou pela igreja, sendo batizada ela mesma aproximadamente 3 semanas antes de sua morte em setembro de 1998.
Rodney Tarkington faleceu em 5 de abril de 2015 em Colorado Springs, Colorado, aos 83 anos, deixando para trás um corpo de trabalho que abrangeu mais de 5 décadas. Sua carreira, embora marcada por papéis de apoio em vez de astro de cinema, representou uma presença importante que quebrava barreiras na televisão durante uma era transformadora no entretenimento americano e na sociedade, abrindo caminho para gerações futuras de artistas afro-americanos. Número 6. Maurice Evans no papel de General Bertram. Quando Maurice Evans apareceu como convidado em Tarzan em 1967, como o brigadeiro aposentado Sir Basil Bertram, um herói da Batalha das Ardenas, tinha 65 anos e se aproximava do final de uma carreira lendária no teatro e cinema. Nascido em 3 de junho de 1901, em Dorchester, Dorset, Inglaterra, Maurice Herbert Evans foi um dos atores de Shakespeare mais consumados do século XX. Fez seu debut no palco profissional em 1926 e passou a dominar Broadway a partir dos anos 1930 até os 1950, atuando em 5 ressurgimentos consecutivos de Hamlet na Broadway e se estabelecendo como o intérprete preeminente de Shakespeare nos Estados Unidos. Sua voz era grandiosa, ressonante e teatral, perfeita para essa tragédia de Shakespeare e drama clássico. Evans apareceu em numerosos filmes ao longo de sua carreira, mas foi seu trabalho na televisão que o apresentou a audiências americanas além dos entusiastas do teatro. Interpretou Maurice Stephens, o pai de Samantha, na amada comédia Enfeitiçada, de 1964 a 1972, trazendo encanto sofisticado para o papel de apoio. Sua aparição em Tarzan, embora breve, adicionou peso e gravidade aos episódios em que apareceu, lembrando aos espectadores que havia um ator de classe mundial aqui. Evans foi casado com a atriz Rosemary Platt por muitos anos e mantinha uma vida social vibrante em Hollywood e Nova York. Continuou trabalhando ao longo dos anos 1970 e início dos anos 1980, nunca se aposentando completamente da profissão que amava. Maurice Evans faleceu em 12 de março de 1989, em Rottingdean, East Sussex, Inglaterra, aos 87 anos. Sua morte marcou o final de uma era de atuação clássica nos palcos americanos. Deixou para trás inúmeras gravações de suas atuações de Shakespeare e um corpo de trabalho de cinema e televisão que demonstrou seu alcance extraordinário e talento. Número 7. Jock Mahoney no papel de O Coronel. Quando Jock Mahoney apareceu como convidado em Tarzan em 1966-1967 como O Coronel, um vilão misterioso, tinha 47-48 anos e já havia interpretado Tarzan ele mesmo em filmes de longa-metragem apenas alguns anos antes. Nascido em 7 de fevereiro de 1919 em Chicago, Illinois, Jacques Joseph O'Mahony era de ascendência francesa, irlandesa e cherokee. Cresceu em Davenport, Iowa, se destacando em natação, basquete e futebol americano antes de se alistar no Corpo de Marines dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Serviu como piloto, instrutor de voo e correspondente de guerra, trazendo experiência militar real para cada papel que interpretou. Depois de sua dispensa, Mahoney se tornou um famoso dublê em Hollywood, dobrando para grandes estrelas, incluindo Errol Flynn, John Wayne e Gregory Peck. Transformou seu trabalho como dublê em papéis de atuação, protagonizando a série de televisão bem-sucedida The Range Rider, com 78 episódios, e posteriormente Yancey Derringer. Em 1960, apareceu como o vilão Coy Benton em Tarzan the Magnificent, impressionando o produtor Cy Weintraub com sua forte presença física e ética de trabalho. Weintraub contratou Mahoney como Tarzan para os filmes Tarzan Goes to India, 1962, e Tarzan's Three Challenges, 1963. Durante a filmagem na Tailândia, Mahoney contraiu disenteria e dengue enquanto trabalhava, apesar de estar doente, demonstrando o tipo de dedicação e resistência que o tornava um profissional de profissionais. Perdeu peso significativo durante este período e precisou de 1 ano e meio para se recuperar completamente. Sua aparição na série de televisão de Ron Ely o manteve conectado ao universo de Tarzan.
mesmo quando seu contrato como Tarzan em filmes terminou. Em 1973, enquanto filmava a série de televisão Kung Fu, Mahoney sofreu um acidente vascular cerebral grave aos 54 anos, causando-lhe reduzir significativamente seu trabalho. Se recuperou e fez aparições em programas incluindo BJ and the Bear e The Fall Guy nos anos 1980, provando sua resiliência e determinação. Jock Mahoney foi casado 3 vezes durante sua vida e teve 3 filhos biológicos, bem como 5 enteados. Em 1981, retornou ao universo de Tarzan como coordenador de efeitos para o filme Tarzan: The Ape Man. Jock Mahoney faleceu em 14 de dezembro de 1989, em Bremerton, Washington, aos 70 anos, pelos efeitos de seu segundo acidente vascular cerebral. Suas cinzas foram espalhadas no Oceano Pacífico, devolvendo-o ao ambiente natural que havia amado muito durante seus anos como dublê e ator. Ele era lembrado por aqueles na indústria como um profissional consumado e um ser humano genuinamente gentil. Número 8. Charles Wood, no papel de sargento e outros personagens. Quando Charles Wood apareceu em Tarzan entre 1966 e 1967 como sargento e vários outros personagens, era um ator sólido de caráter, que trazia profissionalismo a cada papel que interpretava. Embora os detalhes biográficos específicos de Wood sejam em parte perdidos com o tempo, sua presença na série foi notável e constante. Wood apareceu em aproximadamente 8 episódios durante as 2 temporadas da série, jogando papéis principalmente como soldados, oficiais militares e autoridades locais na selva africana. Sua experiência em papéis de autoridade o tornava ideal para representar oficiais, que frequentemente interagiam com Tarzan em suas diversas aventuras. Como muitos atores secundários da era clássica da televisão dos anos 1960, Wood foi um profissional confiável que fornecia apoio sólido aos personagens principais. Sua carreira na televisão o viu aparecer em numerosos programas durante os anos 1960 e 1970, construindo um portfólio sólido de trabalho de caráter. Embora nunca tenha alcançado o status de estrela de cinema, sua consistência e profissionalismo lhe renderam o respeito dos diretores e atores colegas. Charles Wood representava o tipo de ator secundário talentoso, mas frequentemente negligenciado, que formava a espinha dorsal da televisão clássica. Seu trabalho em Tarzan, embora não tenha sido tão destacado quanto o de alguns atores principais, foi fundamental para manter a série funcionando com precisão e profissionalismo. Continuou sua carreira em televisão e cinema através dos anos 1970, aparecendo em vários programas populares de drama e ação da época. Seu legado, embora menos lembrado do que o dos atores principais, foi o de um profissional dedicado que sempre chegava preparado e pronto para fazer seu trabalho. Número 9. Manuel Padilla Joker, no papel de Jay. Quando o jovem Manuel Padilla Jr. apareceu em Tarzan como Jay, filho adotivo e companheiro mais próximo de Tarzan, tinha apenas 11 anos, trazendo inocência e encanto natural para o papel que as audiências imediatamente abraçaram. Nascido em 13 de julho de 1955, em Los Angeles, Califórnia, Manuel começou sua carreira de entretenimento na notavelmente jovem idade de 8 anos, aparecendo em filmes e televisão. Antes de se juntar à série de televisão Tarzan, em 1966, já havia aparecido em 2 filmes de longa-metragem de Tarzan, ao lado do ator Mike Henry, dando-lhe considerável experiência nas aventuras de selva que definiram a franquia. Seu papel como Jay, o menino órfão que se torna o pupilo e amigo mais próximo de Tarzan, foi perfeitamente escalado. Padilla trouxe emoção genuína para as cenas com Ron Ely, criando um vínculo pai-filho credível que ressoou com os espectadores. Sua energia juvenil e habilidade de atuação natural o tornaram um favorito dos fãs, e crianças em todo o país sintonizavam para assistir às aventuras de Tarzan e Jay. Como adulto jovem, Padilla continuou sua carreira de atuação, aparecendo no filme de 1976 American Graffiti, onde interpretou o namorado de Laurie, e retomando o papel na sequência de 1979 More American Graffiti.
Esses papéis como adulto jovem mostraram sua capacidade de fazer a transição de criança estrela para intérprete maduro. Porém, a vida de Manuel Padilha Jr. tomou um rumo mais sombrio conforme avançava para a idade adulta. Pelos anos 1980, havia em grande medida se afastado da indústria do entretenimento e sua vida pessoal se tornou cada vez mais privada. O ator enfrentava demônios pessoais e problemas de saúde que não foram amplamente publicizados durante sua vida. Em 29 de janeiro de 2008, Manuel Padilha Jr. faleceu em Pomona, Califórnia, aos meros 52 anos. Sua morte foi repentina e inesperada, chocando muitos que tinham memórias queridas dele, como o jovem Jai em Tarzan. A causa de sua morte não foi amplamente divulgada, mas marcou uma tragédia. A perda de um intérprete talentoso que havia trazido alegria a milhões de espectadores durante a era de ouro da televisão. Seu legado vive nas memórias daqueles que o viram crescer na tela, para sempre jovem como Jai, para sempre leal a Tarzan, para sempre parte da história da televisão. Número 10. Ron Ely no papel de Tarzan, a lenda do Senhor da Selva. Quando Ronald Pierce Ely saltou pela primeira vez para as salas de estar de toda essa América como Tarzan, tinha 28 anos, um texano nativo notavelmente atraente e atleticamente talentoso, com a fisicalidade, inteligência e encanto para trazer uma dimensão nova e convincente ao icônico personagem de Edgar Rice Burroughs. Nascido em 21 de junho de 1938, em Hereford, Texas, Ron Ely cresceu em Amarillo, Texas, em uma família de classe média que nutriu seus talentos atléticos e aspirações criativas. Frequentou a escola secundária Amarillo, onde foi um atleta destaque e um intérprete natural, alguém com qualidade de estrela escrita por todos os lados. Depois do ensino médio, frequentou a Universidade do Texas em Austin por um ano, antes de perceber que a educação tradicional não era para ele. Eu me sentia como um peixe fora da água na universidade. Eu sentia que estava girando em círculos, lembrou posteriormente. Um irmão de fraternidade perguntou a ele se alguma vez havia considerado ir a Los Angeles para perseguir uma carreira em atuação, e algo clicou dentro de Ely. Decidiu apostar em seus sonhos. Arrumou suas pertences, dirigiu pelo país e seguiu para a Califórnia com nada além de ambição e determinação. Fez seu début cinematográfico em 1958, no luxuoso musical South Pacific, onde interpretou um jovem piloto e imediatamente assinou com a 20th Century Fox como ator contratado, uma honra rara que prometia grandes coisas. Antes de conseguir o papel de Tarzan, que definiria sua carreira, Ely apareceu em numerosos filmes e programas televisivos, construindo constantemente seu currículo e reputação como um jovem ator sério. Seus créditos cinematográficos incluíram The Remarkable Mr. Pennypacker, ao lado de Clifton Webb, The Fiend That Walked the West e The Night of the Grizzly. Também teve papéis televisivos notáveis em How to Marry a Millionaire, ao lado de Barbara Eden, uma das primeiras sitcoms televisivas, e The Aquanauts, também conhecida como Malibu Run, onde co-protagonizou o papel principal. Pelo meio dos anos 1960, Ely se havia estabelecido como um intérprete capaz e carismático, alguém que podia carregar uma cena e comandar a atenção da audiência. Quando o produtor Cy Weintraub escolheu Ely para interpretar a mais nova encarnação de Tarzan em uma ousada série de televisão, ele estava fazendo uma aposta calculada em uma versão mais jovem e intelectual do personagem. Weintraub procurava um ator que pudesse retratar Tarzan não como um personagem de grito e músculos que se comunicava em monossílabos, mas como um homem educado, um homem de sofisticação e aprendizado que tinha deliberadamente escolhido a selva sobre a civilização, que havia rejeitado os valores superficiais da sociedade ocidental em favor de uma existência mais simples e honesta. Ron Ely foi absolutamente perfeito para esta interpretação, trazendo inteligência, atleticismo, profundidade emocional e peso filosófico genuíno para cada episódio. Durante a filmagem, Ely fez uma escolha deliberada e exigente. Insistiu em fazer todos os seus próprios acrobacias e cenas de luta com animais, recusando-se a usar dublês de corpo para qualquer sequência de ação perigosa.
Esta decisão refletiu seu compromisso com a autenticidade e sua crença de que as audiências poderiam sentir quando um ator estava genuinamente se arriscando. Também foi uma escolha extenuante e perigosa. O resultado foi pelo menos 17 ferimentos significativos e lesões durante a primeira temporada apenas. Cortes, hematomas, ossos quebrados e perto de chamadas que testaram sua resistência física e mental. Trabalhou com dedicação completa, frequentemente se encontrando a 12 metros de altura, em árvores, queimado pelo sol e exausto, executando acrobacias cada vez mais perigosas, semana após semana, sem reclamação. O custo físico foi imenso e implacável, e muitos dias ele tinha que fitar suas feridas, tomar medicamentos para a dor e retornar ao set na manhã seguinte para fazê-lo tudo novamente. Mas seu compromisso foi absoluto e inabalável. Em sua vida pessoal, Ron Ely foi casado 2 vezes durante sua vida. Sua primeira esposa foi Helen Janet Triplett, uma namorada de infância de seu nativo Hereford, Texas, com quem se casou em 1959, pouco depois de chegar a Los Angeles. Porém, o casamento durou apenas 2 anos e se divorciaram em julho de 1961. Passou as próximas 2 décadas como solteiro, focando completamente em sua carreira e seu ofício. Em 1984, aos 46 anos, Ely se casou com Valerie Lundin, uma mulher deslumbrantemente linda que havia ganho o título de Miss Florida USA em 1981. Valerie era significativamente mais jovem que Ron. Tinha 23 anos quando se casaram, e apesar da diferença de idade, pareciam genuinamente devotados um ao outro. Juntos, tiveram 3 filhos e pareciam ter construído uma vida feliz e estável na comunidade exclusiva de Santa Bárbara de Hope Ranch, uma área residencial fechada conhecida por sua privacidade, beleza natural e residentes ricos. Durante anos depois que a série de televisão Tarzan terminou, Ron Ely lutou para se libertar do papel icônico que havia definido sua carreira e que sentiu que também, de algumas maneiras, havia limitado suas oportunidades. Quando sua carreira começou a declinar, usou seu tempo para perseguir outros interesses. Apareceu no filme de 1965 Doc Savage, The Man of Bronze, dirigido pelo mago de efeitos especiais George Pal, interpretando o papel principal. Porém, o filme foi um fracasso custoso que decepcionou críticos e audiências igualmente e falhou em lançar ele para uma nova fase de carreira. Apresentou o prestigioso Concurso Miss América em 1980 e 1981, dando-lhe visibilidade e prestígio, e fez aparições em convidado na popular série televisiva antológica Fantasy Island, mas nada correspondeu ao sucesso de seus anos Tarzan. Ao longo dos anos 1980 e 1990, Ely apareceu ocasionalmente em filmes e televisão, mas sua carreira de atuação havia mudado fundamentalmente. Dedicou muito de sua energia para sua família, para criar seus 3 filhos com Valerie e para perseguir uma carreira como novelista e escritor. Escreveu 2 romances de mistério, East Beach e Night Shadows, estabelecendo-se como um escritor de talento e demonstrando sua inteligência e ambições literárias. Viveu uma vida relativamente tranquila em Santa Bárbara, longe do foco de Hollywood e atenção da mídia, desfrutando de sua família, seus empreendimentos criativos e a beleza natural da costa da Califórnia. Mas em 15 de outubro de 2019, aproximadamente às 20 horas, a tragédia golpeou a casa de Ely de forma repentina e devastadora. O filho de Ron, Cameron Ely, de 30 anos, apunhalou a amada esposa de Ron, Valerie Ely, de 62 anos, até a morte em sua casa de Hope Ranch. O ato foi violento e chocante, deixando Valerie com ferimentos fatais. Cameron foi encontrado fora da casa pelos deputados do xerife e, no confronto resultante, foi baleado e morto. Baleado 22 vezes por 4 deputados no total. Ron, que havia previamente sofrido um acidente vascular cerebral e estava confinado a uma cadeira de rodas, estava presente na casa durante a tragédia. Não podia se mover rapidamente ou se defender, e não podia falar claramente devido aos efeitos de seu acidente vascular cerebral. Sobreviveu à violência horrível, mas ficou para viver com o conhecimento devastador
e incompreensível de que sua esposa de 35 anos havia sido assassinada e que seu filho havia morrido em disparos da polícia. A tragédia devastou Ron Ely profundamente. Despedaçou a vida tranquila e privada que havia construído. O transformou de um homem desfrutando seus anos dourados em um viúvo em luto, carregando trauma insuportável e perda. Ron tentou tomar ação legal contra o departamento do xerife com relação ao disparo de seu filho, mas, em última análise, não houve acusações contra os deputados e o caso foi fechado. Em seus últimos anos, a saúde de Ron se deteriorou ainda mais enquanto enfrentava as consequências emocionais e físicas da tragédia. Continuou fazendo aparições públicas ocasionais e tomou um papel no filme Lifetime de 2014, Expecting Amish, mas sua saúde e seu espírito foram claramente danificados pelo que havia suportado. Ronald Pierce Ely faleceu em 29 de setembro de 2024 em Los Alamos, Califórnia, aos 86 anos, por doença cardíaca. Sua morte terminou uma era extraordinária. O homem que havia trazido Tarzan para uma geração de espectadores com inteligência, atleticismo, encanto genuíno e carisma inegável se havia ido. Deixou para trás um legado complexo e, em última análise, trágico. O de um ator que havia vivido uma vida plena e fascinante, que havia experimentado sucesso e reconhecimento tremendos, que havia sofrido tragédia pessoal da classe mais devastadora e que, em última análise, transcendeu seu papel mais famoso para se tornar uma figura respeitada na história do entretenimento. Embora nunca pudesse escapar completamente da sombra de Tarzan, Ron Ely transcendeu o papel e se tornou muito mais que apenas um ícone de televisão. Era um ator que tomava riscos, que se comprometia completamente com seu ofício, que se recusava a usar dublês de corpo e insistia em fazer seus próprios acrobacias perigosos, e que, em última análise, provou ser muito mais que apenas um rosto bonito. Seu falecimento marca o final de uma vida extraordinária e, em última análise, angustiante, e sua memória durará nos corações de milhões de pessoas que o viram trazer o Senhor da Selva para a vida com tal distinção, graça, inteligência e indiscutível presença de estrela. Passaram-se mais de 50 anos desde aquela primeira aventura de selva foi ao ar na NBC, e o mundo mudou dramaticamente. O elenco de Tarzan experimentou o espectro completo da existência humana: triunfo e tragédia, sucesso e luta, amor e perda. Alguns desses atores passaram a alcançar maior fama, como William Marshall com Blácula e Bernie Hamilton com Starsky and Hutch. Outros, como Manuel Padilha Jr., desapareceram do foco. O que permanece constante é sua contribuição para a história da televisão. Esses atores deram vida a um dos personagens mais icônicos da ficção, um homem rejeitando a civilização pela natureza e pela justiça. Essa mensagem ressoou então, e ressoa agora. Por favor, se inscrevam para mais análises profundas de elencos de televisão clássica. Comentem abaixo e nos digam qual história de membro do elenco os emocionou mais. Obrigado por se juntarem a nós.